Olá, tudo bem? Quantas vezes você já ouviu uma parábola de Jesus conhecida como a parábola do filho pródigo? Parece que todo ano, no mínimo uma vez por ano, a gente ouve uma pregação sobre a parábola do filho pródigo. Eu convido você a dar uma olhada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Porém, eu quero falar de algo um pouco diferente nessa parábola. Porque quando você olha para o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 11, fala: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Então, na verdade, nesse texto da parábola do filho pródigo, nós podemos ver que o pai tinha 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. E muita ênfase é dada no filho mais novo, que a gente muitas vezes aprendeu a chamá-lo de filho pródigo, que quer dizer aquele filho gastador. Então, qual é a história desse filho pródigo? O versículo 12 fala: o mais novo disse para o seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E podemos dizer, ele desejou a morte do pai, porque o pai ainda em vida precisou dar a parte que o filho tinha direito na herança. E ele saiu e gastou todo aquele dinheiro que ele recebeu. E ele se viu no fundo do poço e resolveu voltar para a casa do pai, depois de passar por muitas situações difíceis. E muito se é falado sobre esse filho perdido, esse filho que, depois de perceber a burrada que tinha feito, resolveu voltar para a casa do pai e ser acolhido pelo pai. Porém, o que eu quero chamar a atenção para você nesse texto é que, além do filho mais novo, nós também temos o filho mais velho aqui na história. Na verdade, por que Jesus contou essa parábola? Qual era o objetivo de Jesus? Se olharmos no início do capítulo 15, o versículo 1 diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. De repente, muitos cobradores de impostos, que eram odiados pelos líderes judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos mestres da lei, estavam ao redor de Jesus. Além de, quem sabe, mulheres que tinham sido curadas de hemorragia, como uma que Jesus a curou, prostitutas e outras pessoas que os publicanos chamavam de pecadores. E os publicanos estavam irritados de ver Jesus com essas pessoas. O versículo 2 do capítulo 15 diz: mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, diante dessa atitude dos publicanos de repreender ou de criticar Jesus por estar com pessoas que a sociedade considerava como a escória, como pessoas incuráveis, moralmente falando, Jesus então conta 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, mostrando que um pastor perdeu uma ovelha e foi atrás e recuperou a ovelha que tinha sido perdida. Conta a parábola da moeda perdida. E a partir do versículo 11, então, Lucas capítulo 15 relata a parábola do filho perdido. Mas, como eu havia dizendo, eu acho uma injustiça
olhar para essa parábola e falar a parábola do filho perdido, porque o versículo 11 mostra que aquele pai tinha 2 filhos. O filho mais novo se perdeu. O filho mais novo foi para o mundo, gastou todo o dinheiro que ele recebeu de herança. Depois voltou querendo ser acolhido, ou pelo menos voltou pensando em só ser um funcionário, um empregado do pai, mas foi acolhido com amor e misericórdia por aquele pai. Porém, quando olhamos para o texto, nós vemos que o filho mais velho também estava perdido. Não era somente o filho mais novo. Versículo 25 diz que quando o filho mais velho chegou do campo, quando ele se aproximou da casa, ouviu as músicas, as danças, então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. Qual foi a reação do filho mais velho ao ver que aquele irmão que tinha se perdido voltou para casa? Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas agora, quando volta para casa o teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Esse filho mais velho estava tão perdido quanto o filho mais novo. Como assim? Como ele estava perdido? Pela reação do filho mais velho, dizendo: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, e o Senhor nunca me deu um novilho, nunca me deu um cabrito para eu matar e festejar com os meus amigos. Por que aquele filho mais velho estava perdido? Porque ele estava dentro da casa do pai, mas não tratava o pai como pai. Tratava o pai como um patrão. Ele era dono, assim como o pai, de todas as coisas, mas não usufruía de nada. Ele estava com raiva daquele filho que saiu para curtir a vida, enquanto ele ficou em casa trabalhando como um escravo, mas perdido também, porque ele não usufruiu do pai como pai. Ele não reconhecia o amor e a misericórdia do seu pai, nem com seu irmão, muito menos com ele mesmo. Ele fazia todas as coisas que eram necessárias serem feitas dentro da casa, mas não porque ele amava o pai e queria servi-lo, mas porque ele trabalhava como um escravo. Estava perdido dentro da sua casa, estava perdido no seu relacionamento com o pai. Quando pensamos numa igreja, muitas vezes é muito pregado a parábola do filho perdido, do filho que foi para o mundo e se perdeu. Porque é muito fácil reconhecer pessoas que estão no mundo, que nunca tiveram um compromisso com Deus, estão perdidas nas drogas, no sexo desenfreado, nas bebedices e em outras coisas, talvez não tão relevantes assim, mas distantes de Deus. É muito fácil reconhecermos essas pessoas. Mais difícil
é reconhecermos o filho perdido dentro da igreja. Difícil é reconhecer que o filho mais velho, que está fazendo tudo certinho, cumprindo todas as regras, trabalhando em todos os ministérios, dando todas as aulas, servindo com o que ele sabe fazer de melhor dentro da igreja, mas está perdido, porque ele vive como um escravo dentro da igreja e não como um filho que se relaciona com o Pai. Ele não conhece a misericórdia e o amor de Deus. Esse é difícil de ser reconhecido, porque às vezes esse filho mais velho que está perdido somos nós. Somos nós que estamos envolvidos com a obra de Deus, com o serviço de Deus, fazendo tudo que podemos, mas como um escravo, como alguém que serve um Deus porque não quer simplesmente ser reprovado por Ele. Servimos porque temos medo de ir para o inferno. Servimos porque temos medo de sermos condenados por Deus. Se fazemos isso, estamos tão perdidos quanto aqueles que estão no mundo. O pai respondeu no versículo 31 para o filho: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Tudo que nós fazemos no reino de Deus é porque amamos a Deus e temos prazer em servi-lo, ou simplesmente porque trabalhamos como um escravo e não temos um relacionamento verdadeiro com o Pai. Basta olharmos quando um irmão que estava afastado, perdido no mundo, volta para o reino de Deus. Como reagimos com essa pessoa? Com raiva porque ele não estava ali trabalhando do nosso lado, conosco? Ou com amor, com alegria, porque estamos vendo a generosidade de Deus de acolher um irmão desviado? Muitas vezes pregamos com muita facilidade para o filho que estava perdido fora da igreja, mas temos muitas dificuldades de entender que o outro filho estava perdido, e muito pior, perdido do lado do Pai, perdido fazendo a obra do Pai. Mas não adianta fazermos a obra como sacrifício exterior. Não adianta fazermos a obra para agradarmos a nós mesmos ou com medo de sermos repreendidos por Deus. Se nós não reconhecemos que o Pai nos ama, que o Pai tem prazer em ver-nos trabalhando, porque tudo pertence ao Pai e tudo pertence a nós. Se servirmos com amor, com alegria, com o resultado de um relacionamento verdadeiro com Deus, vamos nos alegrar com as coisas que o Pai se alegra e nos revoltarmos com as coisas que o Pai se revolta. Por exemplo, de vermos pessoas longe de Deus e não falamos às vezes do amor do Pai para essas pessoas. Que o Senhor nos abençoe para tirarmos as vendas dos nossos olhos e não só reconhecermos o filho que está perdido fora da igreja, mas reconhecermos se nós não estamos perdidos dentro da igreja. Que Deus nos abençoe.